essa é a história dos 120 anos. Não vou prosseguir muito não, porque senão nós vamos longe. Mas o interessante a gente observar é que quando o sujeito é destemido, ele não entregou as palhas. E quando ele recebeu a questão da Divino Espírito Santo do paraíso, que ele queimou o sabuco, ele falou, mas eu vou ter oportunidade de mudar. Quando foi lavrar a posse da ata da Câmara, ele falou para o cara lá, bota Divino Espírito Santo de Jataí. Por que ele tinha Jataí na cabeça? Há uma pergunta interessante sobre isso, porque muitos escritores às vezes divergem. Mas na época que ele veio para cá, não tinha cana, não tinha açúcar, não tinha nada. O café era adocicado com mel. E a gente percebe que ele, lá nessa região que ele morava, lá na Ariranha, tinha muito mel. Então ele ficou com esse nome de lá, por causa do nome indígena, né? Jataí. E ele aproveitou a abelhinha e... Qual que era o significado de Jataí indígena, o senhor se recorda? Não me recordo, não me recordo. Falando Eles falam que era assim, que né? era assim. Era assim. O senhor, falando em indígena, o senhor mencionou de um índio que morava, que tinha uma área aqui. Jataí teve índios? Teve. Você tocou no assunto. Esse índio morava ali, você indo para a rua São Pedro, lá embaixo, morava do lado esquerdo. E engraçado que esse índio era manso. E o Zé Manuel Vilela, devido ao tamanho da fazenda, montou uma fazenda aqui, perto do Rio Doce, Fazenda Urubu, lá no Val do Urubu. E os índios foram lá e matou 3 filhos do Zé Manuel Vilela. 3 filhos? 3. Aí prometeram vingar. Aí vieram atrás do Raimundo, que era o índio manso. O Raimundo falou, leva vocês lá. Passou a mão na comitiva aqui, arma, cavalo, tudo quanto é trem. Foram na aldeia dos índios, lá no Rondonópolis. Matou todo mundo. Só trouxe uma índia e um índio, menino. E o índio tomou tanta raiva do Zé Manuel, ela falava assim, quando eu crescer eu vou te matar. Aí o Zé Manuel Vilela falou pro peão, leva ele para dar uma volta no cerrado. Está lá até hoje. Não voltou mais, só ficou. Esses índios teve uma ocasião, no tempo do Padre Brito, que eles vieram para cá, ficou ali onde é aquele posto na Avenida Goiás, aqui embaixo, com a Miranda, eles instalaram ali. Era bicho mesmo. Ali eles roubavam galinha nos vizinhos, comia com pena e tudo. E ali onde é o posto, era uma casa que tinha embaixo dela muito alto. Eles alojavam lá. Aí o padre chegou, não, vamos levar isso para a igreja, lá embaixo. Levou eles para lá, pôs eles lá, deu comida, mandou dar banho, vestiu roupa. Muitos deles rasgou a roupa e jogou fora, mas ele conseguiu encaminhar esses índios de volta para a aldeia deles, né? Senhor Ioldo, muito se fala a respeito da visita do então presidenciável lá a JK. Mas eu tenho uma foto aqui em mãos que o senhor me mostra, que eu imagino que tenha sido um momento também fantástico para a época, que foi da chegada desse primeiro avião aqui. O senhor poderia contar essa história para a gente? Olha, esse avião chegou em Jataí no ano de 1948. A gente não conhecia esse tipo de coisa, né? Nós estávamos pegando Jatubá lá, perto do Colégio Zé Feliciano, quando o avião veio para o lado aqui da Cachoeira do Rio Claro. Aí meu irmão falou assim, mano, olha o tamanho daquele bicho. Vamos lá ver? Vamos. Aí nós fomos lá e eles tiraram essa fotografia. Eu estou aqui nela com um chapéuzinho de palha e com um saquinho de jatubá na cacunda. Então essa foi a primeira vez. E o cidadão que está abastecendo o avião aqui chamava Jesuíno. Era o que fornecia gasolina para os aviões lá no aeroporto. Esse avião aí estava com passageiro ou estava com carro? Tá, passageiro, era avião de linha. A primeira companhia aérea que veio aqui chamava Nacional, Nacional Transportes Aéreos. Depois veio a VASP
e a Via Brás. Por que ele pousou aqui? Você nunca... Isso é que a gente não sabia, porque ele estava iniciando uma linha, né, de viagem. Que em 1958 eu viajei nesse avião para ir para Goiânia, porque não dava para chegar com tempo lá do que eu precisava de fazer. 3 dias de viagem de estrada de chão, né? Então a gente foi nesse avião para lá. Isso aqui foi em que época mesmo? 48. 48? 48. Eu estava com 10 anos. E aí a meninada, pela foto a gente percebe aí, aqui pela foto, o povo ficou alvoroçado. Naquele tempo o povo falava que avião grande comia menino. Ah, é? Então os meninos tinham medo, mas a gente resolveu enfrentar para ir lá ver, né? E tem 2 na fotografia aqui que eram fotógrafos, que eles não conheciam essa fotografia. Tá aí o Sandu Brito e o Walter, que é irmão dele. E eu, depois dessa fotografia, um dia eu passei lá no Sandu, falei, Sandu, eu vou ali tirar uma cópia de uma fotografia, e ele era fotógrafo. Mas antes de lá eu vou te mostrar que eu acho que você não tem essa fotografia. Mostrei para ele, ele falou, tira uma para mim, porque eu também não tenho. Então isso aqui é uma relíquia que nós temos guardado em Jataí. Uma outra foto que eu tenho aqui em mãos, que o senhor estava mostrando para a gente, é que durante muito tempo acreditou-se que essa seria a primeira Câmara, né? Mas na verdade não é. Não é a primeira Câmara. Naquele tempo tinha um conselho chamado Conselho Paroquial, porque administrava a cidade a Câmara de Vereadores e esse Conselho Paroquial que era a igreja. Então a igreja tinha participação ativa na administração da cidade. Só anos depois foi que a Câmara de Vereadores devolveu para a igreja a administração do município, das terras do município, né? Então essa fotografia foi jogada fora e alguém achou e trouxe aqui para mim. E nós temos a oportunidade de ver aí, ó, quem foi o dono dessa fotografia, escreveu aqui no verso quem eram as pessoas, que você está vendo aí pela esquerda, né? Pelo primeiro aí o José Carvalho Barros, depois o Zé Manuel Vilela, Herculano Carneiro, o Valeriano Raimundo do Prado, José de Melo França, João de Oliveira França, Professor Maromba e Sebastião da Rocha Sintra. Então esse era o conselho paroquial que ajudava a administrar a cidade, né? Depois, através do padre Bron, a igreja assumiu a administração do município, das terras dela, né? E ficou essa marca registrada. Por esse aqui não é a primeira Câmara de Jataí. Porque na primeira Câmara só tinha 5. Aqui tem 8, né? Não tinha nada disso aí, né? O senhor estava contando para a gente a questão de histórias curiosas, que nem, por exemplo, do avião. Tem alguma outra história que o senhor, a respeito de Jataí, que o senhor fala, foi uma curiosidade, na época foi marcante? Teve um caso do prefeito Júlio Cunha. Esse Júlio Cunha era advogado criminalista. Eu assisti muito o júri dele aqui no fórum, onde é a Secretaria de Educação, ali era o fórum e tinha o Tribunal do Júri, onde é aquele auditório. Ele foi prefeito. E na época tinha um matador de formiga aqui chamado Zé Bernassoli. E o Bernassoli morava lá pro lado da Vila Olavo, para aquele mundo, tinha uma chácara, mas trabalhava na prefeitura como matador de formiga. Andava vestido de farda, como se fosse um militar, e uma bomba nas costas. Onde é que ele achava um formigueiro, ele soprava um veneno ali naquele buraco e extinguia o formigueiro. E o doutor Júlio Cunha era o prefeito, teve necessidade de ir ao banheiro, foi e fechou a porta. E o Bernassoli achou que ele já tinha ido embora. Trancou a prefeitura, pôs a chave no bolso e foi embora. E o prefeito ficou lá dentro? E o prefeito ficou lá dentro. E o povo tinha a farmácia do João França, que era de frente, lá hoje é negócio de artesão, ele era farmácia. Escutou os gritos, foi lá para ver. Perguntou o que era, falou, o Bernassoli me trancou aqui. Aí alguém pegou uma bicicleta, foi lá na casa do Bernassoli, ele veio e destrancou a porta, mas o Júlio Cunha não viu ele não. Correu, porque o réu era perigoso. Então foi um caso assim, interessante na época que o povo falava demais, né? Bernassoli viveu muitos anos até aposentar na prefeitura. Isso aqui era tudo mato.
Tudo mato. Então, aqui na rua Jerônimo Silva, hoje, que chamava Rio Grande do Sul, antes Rua do Sapo, vinha até aqui na esquina da Benjamin Constant. Aqui encerrava a cidade. Faz 43 anos que eu moro aqui. Quem abriu a cerca para entrar um caminhão de lenha para jogar beirando o muro, beirando a cerca de arame ali para cozinhar, foi eu que abri. Então não tinha para cá, não tinha nada. Jataí subia aqui, pegava a Miranda de Carvalho, que chamava Paraná, ou Rua 2, ia até onde é o sanatório ali, o albergue, que ali chamava Rua do Contorno. Contornava a cidade. Começava lá embaixo, contornava a cidade. E até lá onde é o Moraes Autopeças, que lá a Rua Minas Gerais, né? Naquele tempo, ali era porteira do perímetro. Para lá era fazenda. Descia até onde é a Secretaria da Cultura, que para lá era fazenda também, e virava para cá. Então o Jataí era esse trecho aqui dentro. Tudo que se fazia aqui era naquele lugar. Eu me lembro que aquele hospital ali demorou mais de 10 anos, demorou 10 anos para construir, para inaugurar, começou em 54, a inauguração do hospital, mas não tinha nada. Os colchãozinhos de capim, 2 camazinhas de cate, que puseram lá para atender o primeiro paciente, chamado Zé Braga. O Zé Braga era do Nordeste, veio para cá para trabalhar de carpinteiro, marceneiro, e foi numa festa lá na fazenda do Dr. Delbrando, pai do Dr. Delbrando, lá meteram o olho do chado na cabeça dele, ele entrou em coma e levou para lá. Os médicos que atendeu ele foi o Dr. Joaquim Neto Martins, que já morreu também, o Dr. René Curto, que já morreu também. E nós fomos lá cedo, porque ele trabalhava com meu cunhado. Falei, doutor, e aí, como é que vai ficar? Falei, não, estou esperando ele morrer. Aqui não tem uma seringa para dar uma injeção. Então, começou a funcionar normalmente, oficialmente, em 1955, que foi o doutor Serafim de Carvalho, foi o primeiro diretor, porque o hospital passou a ser Hospital Regional de Jataí, assistido pelo Estado. De lá hoje, está até o dia de hoje, né? O senhor mencionou a respeito da colocação dos paralelepípedos ali na Avenida Goiás. Tinha uma rede de esgoto ali? Como que era? Tem uma primeira rede de esgoto por aqui? Não. Não? Nunca teve. As fossas eram furadas dentro do quintal e você canalizava os detritos lá para dentro. Não existia privada sanitária. Não tinha vaso sanitário, não existia nada disso. Era uma casinha ou feita de adobe, que é barro amassado, socado, se fazia igual um tijolo, ou feito de tábua. Daí você ia lá, de noite, desse dor de barriga, você tinha que morar lá dentro da privadinha. Da privadinha, né? Ele não tinha condições. Tinha um buraco ali, né? A rede de esgoto passou a ser construída aqui depois que a rede de água passou para Saniago. Mas, do contrário, não existia nada disso. Né? É engraçado. A cidade, quando vai crescendo, que faz uma coisa assim, uma casa, um órgão público. Quando o prefeito Nelson Antônio da Silva construiu lá em cima o fórum, rapaz, o povo falou assim, que ele tá ficando doido. Quem é que vai daqui lá? É a mesma coisa quando fez o ISG em 52, nós inauguramos a primeira sala do ISG. Rapaz, o povo falou assim, mas essa missão presbiteriana tá doida de fazer naquele lugar. E eles tinham 12 alqueires de terra ali, ó. Foi vendendo, picando, já tem só um pedacinho, né? Então, o Tatuzão, por exemplo, o povo chamava o Mauro Bento de doido. Mas por que fazer um trem desse tamanho? Porque naquele tempo não tinha futebol de salão, não tinha nada. Ele, não, é preciso de um lugar coberto para praticar esporte. Né? Então, ali naquele local, foi onde o Juscelino veio em 57 inaugurar o primeiro trecho de rodovia que ele construiu, de Santa Rita do Araguaia para cá, ali. Dia 4 de abril de 1957. Lá tinha até uma placa fincada lá.
Eu era moleque naquele tempo, entregava telegrama, andava de bicicleta. Fui lá para ver. Lá o ministro da aviação, naquele tempo chama Viação e Obras Públicas, Ministério da Aviação e Obras Públicas. Não é Ministério de Transporte, não. Era Ministério da Aviação e Obras Públicas. O ministro era um general, o general Américo. E ele falou assim, se o presidente não chegar daqui meia hora, nós vamos inaugurar e vamos embora. Porque de certo aconteceu alguma coisa, que era para ser inaugurado às 9 horas. Ali nem se falava em Tatuzão, era um cerrado. Quando foi 9h30, desceu um emissário lá do aeroporto, foi lá. Ó, o presidente chegou daqui um pouquinho. Tá aí. Aí mais ou menos 9h40, 10 horas, o Juscelino inaugurou o trecho de rodovia que ele construiu, né? E veio de lá, encontrou com a BR-31. Depois passou para a BR-60, passava pelo fundo ali, ó, na cidade, né? Chamada perimetral. Olha aqui, ó. Você vê hoje esse... Aonde vai passar a rodovia agora, né? Lá por detrás. O traçado que vem por lá, para passar por cima aqui, pela Guadalupe, esse mundo, esse traçado não vai servir mais. Porque o doutor Vanderlei já tinha na chácara dele, já tem os poceiros lá na Guadalupe, isso foi feito antes disso aí. Então, vai sair lá em cima, por detrás do lajeado, lá quase descendo o paraíso. Para não ter que desapropriar muita terra. Né? E antigamente era dentro da cidade, ué. A primeira rodovia que veio aqui, é ali onde é o Jacutinga, para cá, ela passava dentro do Cidade Jardim 1. Chamava Rodovia Sul-Goiana. O primeiro carro que chegou aqui em Jataí foi em 1918. Fordinho daquele de bigode, sabe? Chegou no Jataí. Deve ficar de longe na esquina. Falei, o que é aquilo ali? O senhor chegou a andar nele, não? Eu fui uma vez pescar com um sujeito aqui lá, que já morreu também, Antônio Felipe, Terim, Zezinho Rabelo, e o Fordeco estava tão velho que tinha dado cupim na madeira dele, que naquele tempo não tinha ferro, não. Era madeira, né? Quando nós chegamos lá na ponte do Rio Doce, não era ponte, era um matabu, que começou a dar aqueles baco, começou a cair os pedaços, né? Mas fomos, quando voltou não teve jeito. Teve que ficar lá, não passou, acabou o carrinho. Ficou lá mais ou menos 2 anos, passou um caminhoneiro, vou levar para mim. Pôs ele no caminhão, levou, foi embora. Nunca mais. Nunca mais. Ai. Só para a gente finalizando, senhor Hildo, 120 anos que Jataí vai completar, o que o senhor gostaria, às vezes, de acrescentar nessa conversa nossa, nessa história, que o senhor acha que seria importante? Olha, eu penso o seguinte, Jataí evoluiu demais, progrediu muito. É uma cidade que, você analisando onde é que tem uma faculdade federal, quem é que pensava nisso? Tem esses hospitais que estão sendo construídos. É uma cidade que atende a região de um modo geral aqui, né? Virou regional. E o nosso povo é um povo hospitaleiro, povo amigo, compreensivo. Você vê que tem tanta gente de fora aqui, que chega aqui, se aloja e faz sua vida, né? Por exemplo, até 1980 já está aí a roça de toco, plantado com a enxada. Furava um buraquinho, um cantinho, 3 grãos de milho, um punhadinho de arroz, jogava lá dentro. Quando plantava arroz. Feijão, 3 grãos de feijão. Veio o pessoal do sul para cá, imprimiu um desenvolvimento muito grande na cidade. Hoje, pouca gente, não sei se por falta de preocupação, de zelo, de conhecer a sua cidade, Jataí é uma potência. Você vê, um dos maiores produtores agrícolas do estado de Goiás, né? Então,
Eu acho que nesses 120 anos o povo deveria ter mais entusiasmo com a cidade. Em 65, quando eu fui estudante, eu era presidente do núcleo dos estudantes aqui em Jataí. Então a gente tinha um certo relacionamento próximo com o prefeito da época e a gente fazia uma campanha durante o mês de maio inteirinho, escrevia nas esquinas: não suje a cidade, mantenha a cidade limpa. E os estudantes mesmo fiscalizavam, para passar até 31 de maio a cidade limpinha, não jogar papel nem nada, né? Quer dizer, hoje eu vejo o povo não tem educação, não tem respeito, tem caminhão de lixo, tem tudo, procura manter a cidade limpa, mas se joga cigarro, joga latinha, joga papel. Então eu acho que o Jataí não merece isso não. O povo precisava ser mais educado. Então seria interessante que o povo parasse um pouco, que no dia 31 de maio vamos mudar de maneira de agir. Mostrar para os nossos filhos que estão chegando agora que a gente tem que manter a cidade limpa. Se fosse um povo assim prevenido, nós não tínhamos tanto de dengue que está tendo aí. Você sai nas vilas aí, cidade, pneu para um lado, caixote para outro, caixa cheia de água, não está incomodando com nada. E depois quer responsabilizar o poder público, como é que dá conta? Então eu desejo a todos muitas felicidades e que o jataiense esteja alegre pelos 121 anos.